O silêncio do Tarcísio é pior do que um mau pronunciamento. O silêncio do Tarcísio é tão assustador porque agora vocês estão vendo quem de fato queria Bolsonaro morto. Morto. Porque senão já teria se pronunciado. Nem isso o Tarcísio teve a hombridade de reconhecer. A gente viu aí nos últimos dias que muita gente estava se manifestando dizendo que o melhor candidato para a direita em 2026 era o Tarcísio de Freitas. Mas depois de escutar essa reflexão que o Alan dos Santos trouxe, pensando bem, eu fiquei com dúvida agora, hein? Porque na minha opinião também eu estava torcendo para que o Bolsonaro indicasse o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, até porque ele só ganhou as eleições de São Paulo por causa que o Bolsonaro deu apoio, isso é fato. Ele só se destacou e é o governador que é, tem a competência dele, o mérito dele, uma pessoa sensacional, mas chegou lá por causa do apoio de Bolsonaro. E também ele é um fiel aliado de Bolsonaro, não estou aqui dizendo o contrário, que ele é um traíra, nada disso. Mas veja bem, depois desse comentário do Alan dos Santos de que Ronaldo Caiado fez questão de dar um elogio aprovando o aval de Bolsonaro e indicar o Flávio Bolsonaro, e o governador de São Paulo ficar no maior silêncio, também não estou fazendo um julgamento. Mas é só uma reflexão. Ronaldo Caiado se antecipa, diz que é legítimo, Bolsonaro tem razão em indicar o Flávio Bolsonaro. Enquanto isso, o governador de São Paulo, que é aliado mais próximo do presidente Bolsonaro, fica em silêncio. É de se estranhar, até porque toda a elite, né, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Centrão, o sistema queria Tarcísio de Freitas disputando em 2026. E quando Jair Bolsonaro indica Flávio Bolsonaro, foi um balde de água fria, foi uma rasteira no Centrão e no sistema. Então, eu acho, a minha percepção é que foi uma boa jogada de Bolsonaro. Vamos ver o que é que vai rolar, o que é que vai acontecer. Não estou dizendo aqui que Tarcísio de Freitas é um traíra, como muitos lá atrás precisaram usar o nome de Bolsonaro para se candidatar. A gente sabe bem, a Joyce Hasselmann, o Alexandre Frota e tantos outros aí, o Dória em São Paulo, precisaram do nome de Bolsonaro. Conseguiram a eleição, depois que conseguiram, o que foi que fizeram? Deram uma apunhalada pelas costas de Bolsonaro. Então eu acho que até eu, se fosse eu como pai, preferia, conhecendo meu filho, confiar nele do que em uma pessoa, né? Um amigo, sei lá, ninguém sabe. Hoje em dia, infelizmente, é a realidade. Mas eu acho, até o momento, que o Bolsonaro fez a melhor escolha, dependente de qualquer coisa. Agora, Flávio Bolsonaro se prepare porque a perseguição vai ser grande. Bora ver essa análise aqui de Alan dos Santos, porque eu achei sensacional. Pessoal, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e preste atenção nessa análise aqui e coloca nos comentários se você concorda ou não. Se Bolsonaro fez certo ou fez errado em indicar o seu filho Flávio Bolsonaro para concorrer com o descondenado Lula em 2026. Assista esse vídeo agora. O silêncio do Tarcísio é tão assustador que eu quero ler para vocês o tweet do Caiado. Vocês leram o tweet do Caiado ou não? Leram ou não? Não. Não. Então eu vou fazer questão. Eu vi que ele manteve a pré-candidatura. Não, é isso aí. Mas ele o tweet... e o Zema. Mas é normal, a gente já esperava por isso. Não, mas o tweet do Caiado... A produção tô mandando aqui. A produção tá podendo ou não? Eu acho que sim. Não, porque às vezes tem algum problema lá. Tá tudo ok. Beleza. Então, vejam o tweet. Vou mandar aqui agora. Esse aqui é o tweet do Caiado. Honroso, cara. Honroso. Falando sério, ele não é apoiador do Bolsonaro, então o tweet dele pra mim tá honroso. Coloca aí, produção, na tela, por favor. Olha o que ele disse no dia 5 de dezembro de 2025. Ou seja, 3 dias atrás. Que são os 3 dias de silêncio do Tarcísio. Olha o que o Caiado disse. É uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, ele, de cara, entende que a decisão não é dos filhos. Ele não tá falando, pelo menos não é o que ele tá falando publicamente, mas ele tá dizendo aqui que não é decisão do Eduardo, não é decisão do Flávio sozinho, não é decisão dos filhos em conjunto, não é decisão dos filhos com a Michelle. Ou seja, o Caiado reconhece que a decisão é do sequestrado Jair Messias Bolsonaro. Sequestrado e torturado Jair Messias Bolsonaro. Juntamente com sua família. E cabe a nós respeitá-la. Meu irmão, aqui o Caiado ganhou ponto comigo. Ganhou ponto comigo, porque ele é um opositor interno, ele não é comunista, ele não é a favor do narcotráfico, e ele falou, cabe a nós respeitá-la. E aí, ele poderia simplesmente dizer isso e dizer, da minha parte, sigo pré-candidato a presidente, estou convicto de que no próximo ano vamos tirar o PT do poder e devolver o Brasil aos brasileiros. Mas não, ele foi além. Ele disse, ele tem o direito de buscar viabilizar
a candidatura do senador Flávio Bolsonaro. O Caiado, ele foi humano a ponto de reconhecer que Jair Bolsonaro tem um legado político, um capital político, que é o maior do Brasil. Ele não é bobo de bater de frente, mas aqui é uma leitura secundária. O ponto principal para mim é, ele reconhece que é direito do Bolsonaro viabilizar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Nem isso o Tarcísio teve a hombridade de reconhecer. O silêncio do Tarcísio é pior do que um mau pronunciamento. Porque agora vocês estão vendo quem de fato queria Bolsonaro morto. Morto. Porque senão já teria se pronunciado. O pronunciamento do Caiado, pode tirar da tela aí, obrigado, produção. O pronunciamento do Caiado mostrou que o Tarcísio é pior do que eu imaginava. Eu tinha comigo que o Tarcísio era alguém mal instruído, né? Alguém que não tem conhecimento político porque está no meio militar, é alguém que de fato entende de administração, infraestrutura, ele é um administradorzinho. Mas eu achava que esse era o limite do Tarcísio. Depois que o Flávio Bolsonaro, com o pai sequestrado e sendo torturado na cadeia, sabendo que vários opositores já morreram na mão dos comunistas, foi ontem ou hoje que o Dias morreu? Sábado. Sabendo que o Dias morreu no sábado, Dias é opositor da Venezuela, tá, pessoal? Que foi preso na Venezuela após as eleições de 2024. Sabendo que é comum opositores morrerem na cadeia e o cara não falar nada. Nada. Eu não tô nem decepcionado com o Tarcísio. Eu quero agradecer. Obrigado, Tarcísio de Freitas, por mostrar quem você é. Interessante é que tinha um monte de gente aí já brincando, tirando onda, fazendo chacota com o Flávio Bolsonaro, dizendo que ele não tinha força para combater o Lula em 26. Mas olha só, algumas pesquisas que já estão saindo, já estão mostrando empate técnico entre Flávio Bolsonaro e o ex-presidiário. Ah, então peraí, parece que alguns já estão caindo do cavalo. Olha só essa análise do Rony Gabriel. A primeira pesquisa, simulando os resultados de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, Flávio empata em disputa direta contra Lula em 2026. E aqui tá, Lula com 39,8 e Flávio com 39,2, sendo que votos válidos 50,4 a 49,6. Só tem um detalhe, o Flávio é candidato há 3 dias. 3 dias. E sabe o que isso prova? Prova que Jair Bolsonaro estava certo. Sabe por quê? O que mais nós ouvimos nesses últimos dias é o seguinte: Flávio é o candidato mais fraco que Bolsonaro poderia escolher. Pois é, Centrão, pois é, esquerda. Se ele é o mais fraco, mostra que Bolsonaro ainda é forte demais. Mostra que o povo não quer Lula. Mostra que o brasileiro tá muito de olho no que tá acontecendo com o nosso país. Caiu a narrativa, né? Caiu a argumentação, né? Resultado tá aí. É só pesquisar. E aí, será que o Flávio Bolsonaro tem chance ou não tem? Coloca aqui nos comentários se você vai votar nele. Se também você não for votar nele, tudo bem. For votar no Ronaldo Caiado, Romeu Zema, não tem problema. Coloca aqui nos comentários para eu saber qual é a sua posição. E olha só esse comentário aqui do Cláudio Dantas com relação ao Alexandre de Moraes. A pergunta que fica é: depois dele ter perseguido o Bolsonaro, prendido, colocado tornozeleira eletrônica, censurado, colocou na cadeia, fez um julgamento factoide, depois de tudo isso, isolou Bolsonaro do Brasil. Não deixou ele se comunicar com ninguém, porque ele sabe do perigo que é Bolsonaro se comunicando com as massas, né? Então ele fez questão de censurar Bolsonaro por completo na nossa democracia. O que será que ele vai fazer com Flávio Bolsonaro agora? Aqui é que fica a pergunta e eu vou deixar esse comentário com Cláudio Dantas, um jornalista sensacional. Olha isso aqui, pessoal. Eu queria ver a cara do Alexandre de Moraes agora, porque Jair Bolsonaro deixou o governo já tem 3 anos. Desde então foi perseguido, né? Foi submetido aí a uma série de processos inconstitucionais e ilegais, perdeu os direitos políticos, depois foi trancafiado, né? Levou tornozeleira, censurado, foi deixado aí incomunicável, agora condenado a 27 anos de cadeia, está preso, não consegue nem falar com a família direito. Fora toda a campanha de difamação, né, ao qual ele foi submetido. E o único objetivo do Alexandre de Moraes era o quê? Acabar com o Jair Bolsonaro, acabar com o bolsonarismo, extirpar o bolsonarismo da política brasileira. E aí é a primeira vez que o Bolsonaro diz: olha, esse nome vai ser o meu sucessor.
é o filho 01, o senador Flávio Bolsonaro, anunciou a sua candidatura, ungido pelo pai. Nós tivemos aí nos últimos 3 dias a imprensa tripudiando da candidatura, falando opção de asneira, análises superficiais, etc. E hoje sai a primeira pesquisa eleitoral com o nome do Flávio Bolsonaro, ungido pelo pai, e ele aparece empatado com o Lula num eventual segundo turno. E nem começou a campanha. Aliás, é isso. Ele anunciou a candidatura na sexta. Desde então não saiu da mídia. É o 4º dia seguido em que o Flávio Bolsonaro está pautando a mídia. Hoje tem um encontro com a turma do Centrão para poder fazer ali um ajuste, um alinhamento, né, em relação à estratégia. E o fato é que Jair Bolsonaro, mesmo preso, mesmo incomunicável, continua pautando o debate no Brasil, continua pautando a política e permanecerá. Então, Alexandre, não adianta, você tentou matar, você bateu, a massa só cresceu. É o que acontece quando o judiciário, quando o STF, no caso aqui, tenta se meter em política. A política, ela vem da sociedade. Pessoas que são eleitas com milhões de votos, elas representam essa sociedade. Então, quando Jair Bolsonaro tenta prender, calar, matar politicamente, ou até fisicamente, uma liderança política, ele está tentando fazer isso com 60 milhões de pessoas. É muito difícil. Não dá para matar 60 milhões de pessoas. É impossível você ir contra um movimento popular de tamanha expressão. Então até aqueles aí, jornalistas, estão tripudiando ainda, dizendo que não tem chance, que o Flávio Bolsonaro, essa candidatura não vai adiante. A gente sabe, ele colocou o preço ontem, né? Ele falou na entrevista para a Record, até comentei naqueles artigos que eu escrevi, também no vídeo que eu gravei, se for aprovada a anistia, ele retira a candidatura. Ele quer ver o pai reabilitado politicamente, não sei se é possível, mas talvez seja possível pelo menos a anistia e ele ser libertado. Se isso não acontecer, o Flávio Bolsonaro terá de levar a sua candidatura adiante. E quem achava que ela não tinha potencial de vitória, agora começa a se surpreender e precisa rever e refazer a sua análise. Vamos esperar naturalmente as próximas pesquisas, mas não dá para você brigar com os fatos. O STF, gente, nunca deveria ter se metido na política. Nunca deveria ter entrado nessa arena. Deveria guardar a Constituição apenas. Então, infelizmente, essa situação que nós estamos vivendo agora, ela é o efeito prático, né, de uma agenda artificial, de uma tentativa artificial de se enterrar uma liderança política. As lideranças políticas, todas elas têm o seu ciclo. Movimentos políticos, historicamente, têm o seu ciclo de crescimento, de ocaso, né, de desgaste. E o Alexandre de Moraes nunca respeitou isso. Ele acha que vai ser na marra. Na marra não vai. Ao contrário. É bem possível que essa candidatura do Flávio Bolsonaro acabe trazendo muito mais gente para esse campo. Para o campo da direita, para o campo das liberdades, para o campo da democracia, da verdadeira democracia. O STF está exposto, o Lula está mais exposto do que nunca e agora ele deve estar com medo. A ditadura está exposta. Como eu disse ontem, a candidatura do Flávio Bolsonaro acaba sendo uma candidatura de protesto. Não é só do protesto de uma família, de um clã político. É o protesto de toda uma nação, ou pelo menos da maior parte dela. Pois é, e é porque as eleições nem começou. Mas veja bem que esses ministros já estão trabalhando, pensando nas eleições de 2026. Veja só, o Gilmar Mendes já começou logo blindando o Supremo. Ele já começou logo cuspindo. Ele viu que Alexandre de Moraes já cuspiu, já humilhou, já pisou o Congresso Nacional, os senadores, já colocou todos debaixo do seu pé. Gilmar Mendes, como é o decano da Suprema Corte, disse: vou fazer a mesma coisa, não vou ficar por baixo não. Resolveu logo blindar o Supremo, dizendo: aqui senador não empicha ninguém. Quem se meter a querer empichar, nós vamos colocar isso como inconstitucional. Pode ver. Olha, se hoje o Davi Alcolumbre não tem moral para isso, e a gente já sabe já, e ele não tem coragem, não tem moral para fazer isso. Alguma pendência, rabo preso, alguma coisa ele tem. Mas se hoje desse, sei lá, uma coisa na cabeça do Davi Alcolumbre, ele dissesse: eu vou pautar hoje o impeachment de algum dos ministros, principalmente o Moraes, na hora que esse impeachment
que já tem a maioria, 41 votos, caísse na boca do Supremo Tribunal Federal, pronto, eles iam dizer, não, isso aqui não vale, é inconstitucional, rasga, joga fora, pronto, acabou. E aí eu pergunto, se eles fizessem isso, o que é que ia acontecer no Brasil? Sabe o que é que ia acontecer? Nada. Nada, porque eles é quem decide. Isso aqui é a verdade. Ainda, hoje, do jeito que as coisas estão, a leitura que eu faço é essa, do jeito que as coisas estão hoje, ainda que todos os senadores, na situação que está, e com a falta de moral de Davi Alcolumbre, na hora que chegasse o impeachment, dissesse, aqui, eu tô com 41 votos, nós vamos começar agora o processo de impeachment. O Alexandre de Moraes ou Gilmar Mendes, eles iam pegar esse impeachment e ia rasgar igual rasga um papel e joga fora. E dizer, isso aqui é inconstitucional, não vale. É o PGR que vai decidir, Paulo Gonet. Aí lá vai, joga para Paulo Gonet. E aí, Paulo Gonet, como é que tu vê essa situação? Aí Paulo Gonet simplesmente, como é um puxadinho do STF, ia dizer, não, realmente é inconstitucional porque nós estamos baseados na Constituição e na lei, veja bem, isso não vale. E ia ficar por isso mesmo. Mas o medo do Supremo Tribunal Federal é esse. O Lula já está aparelhando o Supremo Tribunal Federal. Ele disse, não, eu não vou indicar amigos, não sei o que, aquela conversa toda. Aí indicou o comunista Flávio Dino, que é super amigo. Indicou o Zanin, ao qual ele foi padrinho de casamento e advogado pessoal do Lula. E agora indicando o Bessias, aquele que foi levar a carta a mando da Dilma, o motoboy. Ou seja, ele está aparelhando o Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos deixar que esse incompetente vença as eleições de 2026, porque senão ele vai colocar mais 3 ministros. Ou seja, 6 ministros aparelhados. Como é que o Brasil vai para frente com um negócio desse? Cada ministro passa 30 anos ali dentro. Aí o Lula indica 6. Ixi, meu Deus do céu, é um pesadelo isso no Brasil. O Lula indicou 3 até agora e tá aquele pesadelo todo. Até porque o Alexandre de Moraes é um aliado do Lula, porque o Alckmin é vice dele, aquela coisa toda, e a gente sabe qual é a relação deles ali. Eles se blindam, e essa que é a verdade. E os planos de Lula é se reeleger, indicar mais 3, e o José Dirceu, aquele que foi envolvido lá no escândalo, esse escândalo lá atrás, da Lava Jato, foi preso, condenado, tudo, e agora foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal, inacreditável, mas é a realidade, agora vai disputar em 2026 as eleições e cogita-se, as especulações é que ele ganhando para deputado federal, ele quer ser presidente da Câmara dos Deputados. Aí o Lula fica com o judiciário, na sua maioria, fica com o presidente da Câmara, José Dirceu, e só falta colocar o Davi Alcolumbre continua lá. Não, esse pesadelo não pode acontecer. E isso só depende de nós, brasileiros. O Flávio Bolsonaro é a opção que nós temos. Tem Ronaldo Caiado, tem Romeu Zema. Então, desde que não seja o Lula, meu filho, pode votar. Segundo turno não interessa. Se for Romeu Zema, todo mundo vai com ele. Se for Ronaldo Caiado, todo mundo vai com ele. Se for o Flávio Bolsonaro, que tudo indica que Flávio Bolsonaro vai para um segundo turno, todo mundo vai com ele, isso é inquestionável. O Centrão fica agora com essa discussão, porque era o Tarcísio, não sei o quê. Meu filho, no segundo turno você vai fazer o quê? Votar em branco, nulo? Vai fazer igual o MBL fez da outra vez? Não, vou ficar na isenção, não vou votar em nenhum nem outro. Por isso que o Lula ganhou, diferença de 2 milhões de votos, por causa dos isentões. Agora, 2026 vai ficar isento para dar vitória ao Lula de novo, para ele continuar transformando o Brasil em uma Brazuela. É isso que está faltando. Então nós temos que ter consciência e responsabilidade, fortalecer o Senado Federal, isso é muito importante, não só visar a questão de Flávio Bolsonaro, é importante que ele ganhe, mas principalmente Senado Federal. Se não mudar o Senado, o Moraes vai continuar pior do que o que ele está. O Dino já está soltando as suas unhas, o Zanin vai começar logo. Essa aqui é a situação. Você já vê aí que o Gilmar Mendes já está se mostrando, já está querendo se blindar. O Toffoli simplesmente colocou sigilo ali com relação ao dono do Banco Master, inacreditável, viajou no avião do advogado, inacreditável. Ou seja, os ministros,
Eles estão enrolados no meio da corrupção, mas ninguém pode investigar por causa que o Senado hoje está de joelho. Então o Brasil só vai para frente mudando o presidente e o Senado Federal, pelo menos na sua maioria, para que nós estejamos a independência de indicar um novo presidente e esse novo presidente coloque impeachment sem medo de retaliação, pressão, nada. Agora para isso tem que ser uma pessoa limpa. Por isso que nós estamos trabalhando para colocar senadores na centro-direita ali, pessoas independentes. Em nome de Jesus nós vamos vencer. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.